24. Ponto de Vista, com Arão Josino. A política passada a limpo. Muito bem, estamos com mais uma edição do Ponto de Vista. Arão Josino ao vivo aqui nos estúdios da Cultura. Muito bom dia, Arão. Bom dia, Odair, bom dia, Bruno, Julian, bom dia a todos os nossos ouvintes. Deixa todo mundo se achar bonito, né, Odair? Beleza não tem idade, deixa. Afinal de contas, a Argentina agora é um país livre, liberdade. Então deixa todo mundo se candidato lá, a Miss, a Mister. Exatamente, senão eu corto com a motosserra. Passa a motosserra em todo mundo aí. Muito bem, Arão, vamos lá. Muito bom dia para você. Vamos começar o nosso ponto de vista de hoje falando da desoneração da folha. Eu falava aqui no nosso giro de notícias, que bom ter um amiguinho no STF, né? Muito bom. Do jeito que a democracia brasileira anda, o jeito é você ter um amigo no STF. Odair, nós falamos da desoneração da folha com muita frequência aqui no Ponto de Vista, inclusive desde dezembro, porque essa situação ela começou lá em 2011, na verdade, né? Lá em 2011, quando o governo federal fez a desoneração da folha para 17 segmentos da economia, com o objetivo de justamente incentivar a inovação, a indústria, incentivar de que você gerasse mais empregos num momento em que o Brasil vivia uma crise econômica. Ocorre que essa desoneração da folha, ela iria encerrar agora em 2023, em dezembro de 2023. No entanto, o Congresso Federal, ou seja, os deputados federais, os senadores, eles entenderam que a desoneração da folha ela deveria continuar até 2027, né, e até de uma forma escalonada, até porque nós ainda estamos numa crise, nós ainda estamos num momento difícil da economia do nosso país. No entanto, o governo federal, já em dezembro, não aceitou a tomada de decisão do Congresso. A Câmara dos Deputados votou, o Senado votou, e quando chegou lá na mesa do presidente da República, ele vetou essa prorrogação da desoneração da folha. Para que as pessoas entendam melhor, a desoneração da folha é você diminuir o percentual da folha de pagamento patronal, ou seja, aquele imposto que o patrão, os encargos que o patrão paga, né, para o INSS. Então, você tinha lá 20% que o patrão precisava pagar e ele caiu de 1 a 4,5% mais ou menos. Então, claro, de fato é um valor bastante grande para o governo federal. Pega o Brasil inteiro, a quantidade de pessoas que tem, né? O governo vetou. Quando voltou para o Congresso derrubou o veto para continuar, então, essa prorrogação da desoneração da folha. O governo federal não gostou nem um pouco da atitude e agora, então, recorreu ao Supremo. Agora, essa discussão, eu não vou entrar no mérito aqui da desoneração. Eu entendo que a desoneração é importante para a economia do Brasil, mas não vamos discutir agora isso. Vamos discutir a democracia brasileira. Que acho que esse é o ponto que a gente precisa agora colocar na mesa. Você tem 81 senadores eleitos pelos seus estados. Você tem mais 513 deputados federais. Esse é o nosso Congresso. 513 deputados federais, mais 81 senadores. Eles estão lá para quê? Para legislar. Eles são os responsáveis em legislar. Eles têm uma estrutura, eu conheço bem o Congresso, já circulei muito nos corredores, eles têm uma estrutura gigantesca de assessoria. Eles têm assessores para todas as áreas que a gente possa imaginar. Assessores da área da economia, tributária, assessoria constitucional e por aí vai. Eles fazem os estudos e eles tomam decisões. O Congresso serve para isso, legisla. Eles tomam uma decisão. O executivo não gosta da decisão tomada pelo legislativo, simplesmente manda para o Supremo e uma pessoa que, por coincidência, é amigo do presidente da República, que foi o advogado pessoal do Lula, esse ministro, de forma monocrática, decide que não vale aquilo que o Congresso decidiu. Então você tem 513 deputados federais, mais 81 senadores para quê? Para gastar dinheiro público? Porque se eles tomam uma decisão e essa decisão depois o presidente da República pode recorrer ao Supremo e uma pessoa derruba essa decisão tomada
pela maioria do Congresso, não faz sentido nenhum. E essa é a democracia que nós precisamos discutir. E também fica muito clara nessa discussão quando o Poder Executivo ele decide judicializar uma decisão política, fica muito claro de que o Lula perdeu o Congresso. Lula não tem mais o Congresso, por mais que tenha toma lá da cá, por mais que tenha emenda parlamentar a rodo, por mais que a gente está vendo a dívida do Brasil aumentar, a dívida pública aumentando cada vez mais, né? O PAC, a liberação de recursos através dos deputados federais e senadores, por mais que ele tenha feito tudo isso, ele não tem mais o Congresso. Ele perdeu o Congresso e muito por conta da popularidade dele, que nós também estamos falando muito aqui no Ponto de Vista. E essa não é uma postura pessoal, eu estou falando isso através de dados, de números. As pesquisas mostram uma queda de popularidade muito grande do presidente e quando existe a queda da popularidade, automaticamente o Congresso se afasta, né? E agora a prova disso é essa questão da desoneração da folha que o Executivo teve que judicializar. Pacheco, que é o presidente do Senado, não gostou nem um pouco disso, né? No entanto, o Senado é que deveria tomar uma postura, falávamos sobre isso nos bastidores, né, Odair? Mas também não fazem nada, né? Não adianta só esbravejar. Exatamente, tem que ter atitude, tem que agir, né? Não faz isso, e aí fica esse lenga-lenga e a democracia brasileira vai se perdendo e a Constituição lá de 88, quando definiu aí quais são as funções de cada poder e qual é o limite que esse poder tem, não está sendo cumprida, né? A decisão monocrática está sendo superior a uma decisão de um Congresso eleito pelo povo brasileiro. Os deputados federais estão lá para representar a população e os senadores estão lá para representar os estados brasileiros. E eles não estão sendo respeitados. Então, não dá para entender, né? O Pacheco, o presidente do Senado, ele disse que essa judicialização é como se fosse um terceiro turno da votação, né? E de fato, um terceiro turno. Agora, a insegurança que existe nesse país é muito grande. Muito grande, exatamente. E aí, até fica essa dúvida no ar também, por que o Lula foi pegar justamente essa questão da desoneração? Isso foi aleatório? Tem algum motivo específico para isso? Porque talvez isso também seja um recado para o Congresso. Olha, se vocês continuarem com essa briga comigo aí, eu tenho cartas na manga, então vamos... Baixa a bola que eu tenho o Supremo. Exatamente, pode ser um recado também, né? Escolher esse projeto aí e tá ali, né? Ele botou na mão do Zanin. E é um projeto que tem repercutido muito, porque eu até peguei aqui a relação dos 17 setores beneficiados, né? Para que o ouvinte saiba. Confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carrocerias, máquinas e equipamentos, proteína animal, área têxtil, que é muito importante para a nossa região, tecnologia da informação e comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. Então perceba que são 17 setores da economia muito importantes e que movimentam muito a indústria brasileira. Se você pegar aqui transporte rodoviário, por exemplo, de cargas, fundamental para toda a indústria brasileira. Pegar a área têxtil para nós aqui é fundamental. Só que além dos 17, a desoneração agora votada pelo Congresso em dezembro, ela inclui também os municípios brasileiros de pequeno e médio porte, municípios até 156 mil habitantes, ou seja, da nossa região aqui praticamente todos, certo? Então Timbó, Ascurra, Rodeio, Benedito Novo, Rio dos Cedros, a folha de pagamento dos servidores também reduzindo. E é um impacto financeiro, se você pegar, por exemplo, o município de Ascurra, isso representa por ano cerca de R$1.300.000 de economia na folha de pagamento. Isso é muito dinheiro para uma prefeitura do porte de Ascurra. É muito dinheiro. O nosso orçamento é R$30 milhões ano. Você tem 1.300.000 que sobram. Por conta dessa redução. Então existe uma pressão política, existe uma pressão da economia, né? As federações de indústria se posicionando, cobrando muito, os sindicatos patronais cobrando muito, e você tem também agora uma pressão política por parte dos prefeitos.
Então, o Congresso, ele está assim, muito firme na sua posição, e o Lula comprou essa briga e está indo para frente, como você disse, mostrando a força que ele tem no Supremo. Muito bem, Agora né? vamos ver o que o plenário do Supremo vai dizer, né? Exatamente. Que agora tem que ser votado também pelos outros ministros. Mas que também, em sua maioria, foram indicados por quem? Por quem? Pergunta. E a resposta a gente já sabe. Então tá bom, vamos para o nosso segundo tema, burocracia. Burocracia. Por que eu trouxe esse tema, Odair? Em 2021, quando nós assumimos a prefeitura lá de Ascurra recém tinha perdido a habilitação da base do SAMU. Então o SAMU, ele é um programa federal, pertence ao Ministério da Saúde, e onde existe SAMU pelo Brasil afora, as prefeituras elas têm um convênio, um contrato da prefeitura com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde repassa um recurso mensal para que a prefeitura consiga manter a base do SAMU. No entanto, quando você assina um convênio desses, um contrato como esse, você tem lá as cláusulas que estabelecem quais são as regras, o que o município precisa prever numa base de SAMU. Então precisa ter uma ambulância, precisa ter uma base, essa base precisa ter banheiro, precisa ter dormitório, precisa ter uniforme, tem lá todas as regras a serem seguidas pela prefeitura. Em outubro de 2020, a prefeitura de Ascurra perdeu essa habilitação, porque não estava cumprindo com o convênio. Quando eu assumi em janeiro de 2021, eu fui estudar cada um dos casos da prefeitura e tive essa questão do SAMU, que a prefeitura não estava recebendo o repasse do governo federal. E é um custo muito alto para manter a base do SAMU. Então peguei lá o checklist, comecei a estudar aquilo, fui a Brasília, sentei com o Ministério da Saúde, falei, não, você só vai conseguir habilitação se você cumprir com esse checklist. O checklist nos exigiu um investimento muito alto. Precisamos construir uma base praticamente do zero, 200 e poucos mil reais custou. Precisamos comprar uniformes novos, precisamos reorganizar a equipe, precisamos comprar uma ambulância nova. Reestruturamos todo o SAMU de Ascurra para habilitar e receber o recurso do Ministério da Saúde. Nós cumprimos com todas as obrigatoriedades do convênio, ainda em 2021. Até dezembro de 2021 a gente foi vencendo tudo isso. A habilitação saiu semana passada, 2024. Quase 3 anos depois. Quase 3 anos depois. Foram muitas idas e vindas a Brasília tratando do assunto. Foram várias ligações, vários e-mails, vários WhatsApps. E só depois de 2, quase 3 anos é que a habilitação saiu. Foi publicada no Diário Oficial. Nesse processo todo de 2, 3 anos, o analista do Ministério da Saúde que avaliou a situação de Ascurra deve ter trocado no mínimo 5 vezes. E aí tem que contar toda a história. Aí você tem que contar toda a história de novo, daí ele não sabe onde é que fica Ascurra, ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe se é a base, ele não tem foto, daí eles perdem os documentos e por aí vai. Então eu estou contando essa história das minhas experiências no Executivo Municipal, para dizer com toda a clareza e a certeza, a burocracia no Brasil mata. A burocracia mata por quê? Porque esse recurso é recurso de saúde pública. Essa noite, era 2 horas da manhã, eu estava dormindo, eu ouvi um barulho na minha rua, eu fui olhar pela janela, era a ambulância do SAMU estacionando na casa do vizinho da frente, um idoso, e atendendo o idoso. O SAMU é primordial, é fundamental para os municípios brasileiros. E a burocracia que existe no Ministério da Saúde, ela é tão grande, que a impressão que dá é que as pessoas que vivem em Brasília, elas vivem numa bolha, lá num escritório com ar-condicionado, e elas não fazem a mínima ideia de como é a realidade do povo brasileiro. A impressão ou não? A certeza, né? Né? A certeza. A burocracia, ela mata, e o Brasil precisa melhorar muito nesse aspecto. Não é inadmissível. E se fosse um valor alto, é 20 mil reais por mês. Então é 20 mil reais, que para o Ministério da Saúde é uma migalha e que para a Prefeitura de Ascurra é muito dinheiro, 20 mil reais. Então o custo do SAMU, que é um programa federal e que pela Constituição Federal não é responsabilidade do ente federado do município, e sim da União, está sendo bancada hoje pela Prefeitura. É dolorido. Realmente a burocracia mata.
E para a gente fechar o nosso ponto de vista de hoje, Felipe Neto. A gente também falou dele no nosso Giro de Notícias. O Felipe Neto, né, se referiu ao Arthur Lira como o excrementíssimo. Excrementíssimo, Excrementíssimo. Né? Eu até comentava ali que o Arthur Lira se utilizou de uma ferramenta que existe hoje, quando você se sente ofendido, a sua honra ofendida, tem recurso para você se defender. Sim, né? exatamente. A lei existe, né? A lei já existe. Já existe. É só você procurar o seu direito, né? Exatamente. Eu não vou discutir aqui sobre Arthur Lira. Tem quem goste, tem quem não goste. Eu tenho a minha posição pessoal também em relação a ele. Agora, uma coisa é fato, né, Odair? O ato era um ato dentro da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados é um poder legislativo brasileiro. O Arthur Lira, querendo ou não, é o presidente da Câmara dos Deputados. E estava dentro da sua casa. E estava dentro da sua casa. Aí vem um rapaz que é influenciador digital. Vem ali, né, se acha alguma na coisa, Câmara né? dos Deputados, onde você tem 513 deputados federais eleitos pelo povo brasileiro, um poder constituído. E aí ele vem e faz uma piadinha como essa pro cara que é presidente da Câmara dos Deputados. Não dá para tolerar também, né? Existe um protocolo que precisa ser seguido. Querendo ou não, o homem é uma autoridade, querendo ou não, ele representa um poder e um poder importante para a democracia desse país. A liberdade de expressão, ela é fundamental? Claro que é, mas você tem que ter respeito. Você precisa minimamente ter respeito, né? E aí você vê o que hoje nós temos na rede social influenciando as pessoas. E um cara como esse, como Felipe Neto, influenciando principalmente os adolescentes. Formando uma nova geração. Aí quando a gente perde o controle de tudo, quando tem adolescente berrando em sala de aula com o professor, que é a autoridade dentro da sala de aula, quando tem aluno, quando tem adolescente batendo de frente com o diretor de escola, a gente acha um absurdo, mas está aí o exemplo. O exemplo que ele segue, assim como o professor é a autoridade dentro da sala de aula, o Arthur Lira é a autoridade dentro da Câmara dos Deputados, ele é o presidente da Câmara. Aí o influenciador, que é o cara que influencia uma nova geração, vai lá, escancara um negócio como esse, bate de frente, desrespeita a autoridade principal daquela casa, o presidente daquela casa, que é o quê? É claro que o adolescente vai desrespeitar o professor em sala de aula, vai desrespeitar o pai em casa, vai desrespeitar as pessoas que estão em sua volta. Essa é a influência que ele tem. Então, gostei muito daquilo que você falou, Daí. Os pais têm que ter também discernimento e responsabilidade em saber o que os seus filhos estão assistindo na internet e, sim, precisam direcionar. Porque isso é formação cidadã. Educação não se tem só na escola. Na escola... Formação, a gente tem. Exatamente. Educação. Exatamente. A gente traz de casa. É em casa que você precisa limitar e você precisa dizer qual é o caminho. Meu pai sempre disse, filho, você é a média dos seus melhores amigos, que são as pessoas que te influenciam. Então, siga boas pessoas. E quando eu digo melhores amigos, são também os influencers, porque grande parte dos adolescentes passam o dia inteiro na internet, olhando a rede social e acabam que esses influencers são os seus melhores amigos e os seus influenciadores. Quando o influencer tem lá como seu vídeo mais assistido uma imitação de foca, aí você já sabe, né, do que a gente está falando. Arão, um abraço para você, obrigado por mais uma edição aqui do Ponto de Vista, sempre muito bom a gente conversar aí com Arão Josino. Valeu, Dair, um grande abraço a todos, um bom final de semana. Só aproveitando, hoje à noite abre a Olimpíada Interbairros de Ascurra, que é muito famosa, 30ª edição, começou lá na década de 90, são 6 equipes disputando aí a premiação. Hoje à noite, às 19 horas, no Parque Pertucci, temos a abertura vai ser muito bonita, um espetáculo mesmo com os nossos alunos do Ascurra de Oportunidades. Depois tem feirinha com música ao vivo e estão todos convidados a participarem lá em Ascurra. Feito o convite, então, esse foi Arão Josino, o seu ponto de vista.